Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 31 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. A audiência pública na Câmara discute o orçamento do Estado para 2017. Prédios públicos de São José devem ganhar cartaz educativo sobre maus tratos de animais. Dia de aprendizado na Câmara, Legislativo recebe a visita de alunos da Escola Mater Dei. E advogado especialista em direito eleitoral comenta sobre as mudanças nas regras das eleições deste ano. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. O orçamento estadual para 2017 já começou a ser elaborado. E para definir quais são as prioridades de investimentos, várias audiências públicas estão sendo realizadas com a população em todas as regiões do estado. Ontem foi a vez de São José dos Campos receber o encontro, que aconteceu aqui na Câmara Municipal. Confira. Mais de 100 pessoas participaram da audiência pública sobre o Orçamento Estadual 2017, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no plenário da Câmara. Durante o encontro, vereadores, representantes de prefeituras da região, dirigentes de entidades e moradores fizeram diversas reivindicações. Por exemplo, o Conselho Tutelar e o Movimento de Mulheres defenderam investimentos na defesa dos direitos sociais. Eu queria destacar a questão da segurança pública, a questão da proteção integral à criança e adolescente, principalmente no que diz respeito ao adolescente infrator. A estrutura da ADJU hoje, ela é totalmente insalubre. Se nós tivéssemos aqui a UIP, que é a Unidade de Internação Provisória, nós poderíamos coibir essa situação. E aí sim estaríamos atendendo o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente. O orçamento público é dinheiro nosso. Então nós vemos aqui, pelo Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, cobrar a criação da Secretaria Estadual de Política Pública para as Mulheres. Hoje nós temos uma coordenadoria sem orçamento, portanto, então não funciona, né? Não tem como funcionar sem orçamento. Nós queremos também saber como que estão as articulações da Casa Abrigo Regional, né, que há muito tempo São José pede. As sugestões apresentadas na tribuna ou por escrito poderão ser aproveitadas no remanejamento da verba do orçamento estadual para o ano que vem. Frutos das audiências que tivemos o ano passado, a região aqui foram remanejados cerca de 5 milhões do orçamento para a área da saúde, e eu acho que isso é um grande ganho para a região. Quando é debatido, quando é colocada a sua opinião, é feito um relatório, entregue à Comissão de Finanças e aí então, com a sensibilidade da casa junto ao governo, é feito esse remanejamento com as prioridades que atendem a região. Os participantes ainda puderam indicar áreas prioritárias para receber os recursos por meio de uma cédula com 19 itens. As áreas mais votadas foram saúde, educação e segurança pública. O presidente da casa destacou a necessidade de destinar recursos para saúde e infraestrutura. O dinheiro, para ser bem gasto, a gente precisa cobrar as prioridades que são colocadas ou impostas aqui. Outros vereadores acompanharam a audiência. A comunidade pede por mais segurança, pede por mais saúde em nossa região. É um espaço democrático, agora a gente espera que o governo do estado atenda os pedidos e a demanda da região metropolitana. O encontro em São José foi o 6º de uma série de 21 audiências públicas marcadas pela Alesp em todo o estado de São Paulo. As audiências são realizadas há 12 anos com o objetivo de descentralizar a discussão do orçamento público estadual. A Assembleia Legislativa tem, assim, uma fama de ser uma casa distante. Então, com essas atitudes de audiências públicas, trazendo o debate do orçamento nas câmaras municipais das suas regiões, isso aproxima muito o eleitor e o eleitor acaba entendendo como funciona o sistema e quais são as suas prioridades, até mesmo para a gente poder entender o sentimento da região. Alunos da Escola Mater Dei tiveram um dia de aprendizado aqui na Câmara. Eles visitaram o prédio do Legislativo e conheceram o trabalho dos vereadores, até bateram um papo com os parlamentares. Um grupo de 40 alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Mater Dei visitou a Câmara Municipal. Os estudantes circularam pelo Memorial Legislativo, que fica no hall de entrada do prédio, e exibe maquetes de prédios históricos, além de fotos antigas, uma linha do tempo e medalhas concedidas em reconhecimento a cidadãos de destaque.
Em seguida, conheceram o gabinete de um vereador, que é a sala de trabalho do parlamentar. Ainda assistiram ao vídeo institucional no auditório e depois foram conhecer o plenário, onde acontecem as sessões. Lá, conversaram com o vereador Luiz Mota, do mesmo gabinete que tinham visitado. Você vê que houve perguntas sobre a família, se a família ajudou, se a família participa, se a gente trabalha 24 horas por dia. Então passa a despertar neles o interesse pela política. E nós temos que passar isso para as crianças, principalmente, como fiscalizar, como acompanhar. Você vê que eu, quando procurei colocar para eles conversarem com os pais, cobrar dos pais por que vão votar nesse ou naquele candidato. A Júlia, de 11 anos, entendeu direitinho a importância de se interessar por política. Eu acho que é muito importante saber como é a política, né? Para quando a gente crescer e saber como vai ser, porque tem gente que acha que não sabe, né? Como é. E eu achei interessante. A professora de História explica como a visita ajuda na compreensão do conteúdo visto em sala de aula. Em História, a importância é estudar o conceito de política, que nós veremos ainda no segundo semestre, né? Então, o nascimento da política na Grécia Antiga, discutir o papel do poder legislativo, executivo, judiciário, e mostrar para eles como é feita, né, a discussão do bem comum. Então, no caso aqui, a elaboração das leis, né, a votação, para eles terem uma ideia de como isso é realizado na sociedade atualmente. Outro professor que acompanhou a turma foi da matéria de empreendedorismo. É bom eles terem esse conhecimento justamente porque o empreendedor ele tem que estar envolvido com a comunidade, né? Nós temos um tipo de empreendedor que é o empreendedor social, então o conhecimento que eles ganharam aqui, eles podem ter uma noção melhor de como eles podem contribuir para a melhoria da sociedade, do bairro deles, né, da escola. Casos de maus tratos e abandono de animais ainda são comuns no nosso país, né? E também aqui em São José. Por isso, a Câmara aprovou um projeto de lei educativo para conscientizar a população. A medida tem como objetivo afixar cartazes nos prédios públicos da cidade, indicando que maltratar e abandonar animais é crime. A partir da aprovação da lei do vereador Valdir Alvarenga, a Prefeitura fica autorizada a fixar nas repartições públicas municipais cartazes com a frase educativa: maltratar e abandonar animais é crime. Os cartazes devem ser colocados em locais visíveis e de fácil percepção. A ação deve contemplar o prédio da Prefeitura, Câmara Municipal e também as sedes das secretarias e autarquias do município. A gente resolveu apresentar esse projeto de lei para que a população tome conhecimento e conheça, inclusive, os efeitos da Lei 9.605, de 1998, de que abandonar e maltratar animais trata-se de um crime ambiental. Só que, infelizmente, a legislação no nosso país ela é muito difícil de ser aplicada quando ela não é provocada. O objetivo da proposta é buscar prevenir crimes contra animais. Segundo o autor do projeto, a frase educativa é uma ferramenta de conscientização. Então, é nesse sentido a nossa lei, visando essa conscientização. E aí acaba se sugerindo para o poder público municipal uma campanha bem extensa nessa cidade. O vereador também é autor de outro projeto aprovado aqui na Câmara que inclui essa mesma frase, maltratar e abandonar animais é crime, nos carnês de IPTU de São José. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre as mudanças nas regras das eleições deste ano. Advogado especialista em direito eleitoral comenta sobre o assunto. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. As eleições de 2017 vão ter regras diferentes em relação às dos anos anteriores, hein? As novidades ainda estão gerando algumas dúvidas e, por isso, convidamos um advogado especialista em direito eleitoral para tirar algumas dúvidas e explicar melhor como vão funcionar as eleições deste ano. Acompanhe. Olá! Ao meu lado, o advogado Torquato Jardim, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e é fundador do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Muito obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Boa noite, alegria minha.
Eu gostaria de começar falando dessa reforma que aconteceu no ano passado, né? Reforma eleitoral. Foram alteradas algumas leis da década de 90, 95, 97 e o Código de 65. Em que medida essas modificações acompanham as transformações sociais e atendem aos anseios da população nesses últimos anos, nessas décadas que se passaram? A democracia é um processo de permanente transformação. Para ela ser eficaz e estável, ela tem que refletir todas as transformações sociais. E a estabilidade depende não só de absorver as transformações sociais, mas também absorver as minorias políticas, as minorias de pensamento, as minorias de conduta. Então, todas essas transformações visam esse atendimento da mudança da sociedade. A vantagem da previsibilidade das leis numa democracia é justamente as leis evoluírem, independentemente da sua raiz histórica, do seu momento de concepção, que elas evoluam tanto na modernização da legislação quanto na evolução da jurisprudência. No caso das leis eleitorais, cada uma que se modifica a cada 2, 3 anos, não raro, consolida o entendimento da jurisprudência. Então, há um casamento de evolução do que decidem os tribunais e o que faz o legislativo. Então, essas modificações atendem ao cenário atual do que a população espera, não ficou nada faltando. Sem dúvida, tópicos como financiamento de eleições, redução de custos de campanha, proibição de diversos meios operacionais tradicionais de campanha, como outdoors, doação de camiseta, doação de botina, né? Então, são todas transformações que reduzem o custo da campanha eleitoral e, principalmente, impedem ou inibem, em grande parte, o abuso do poder econômico. No caso específico do financiamento, né, dessa proibição de doação por pessoa jurídica, alguns críticos dizem que isso pode alimentar ainda mais o Caixa 2. Outros dizem que não, que vai tornar mais transparente. Qual a sua visão sobre esse ponto? Eu diria que houve uma precipitação do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da doação de pessoas jurídicas, e uma segunda precipitação do Congresso Nacional quando absorveu essa jurisprudência na lei. A aplicação imediata neste ano ainda é, para usar a expressão do ministro Gilmar Mendes, um salto no escuro. Ninguém sabe o que vai acontecer. Melhor seria se fosse anunciada para a próxima eleição geral, para que houvesse tempo de todo o processo político ser repensado. Você tem que repensar o tipo de propaganda, os meios de propaganda, os instrumentos de propaganda, qual é o novo papel do marqueteiro, qual é o novo papel do jurídico, qual é o novo papel do cabo eleitoral. Proíbe, estabelece limite para despesas de transporte, combustível, despesas de pessoal. Então, é uma transformação muito grande, em prazo muito pequeno, quebrando uma tradição. Eu diria que o importante, para usar uma expressão que não é jurídica, não é tirar o sofá da sala, é saber quem vai sentar no sofá. Então, o que o Supremo Congresso Nacional fizeram foi tirar o sofá da sala. Agora, o que fica no lugar? Nada? Vamos ficar em pé? A festa continua em pé? Esse que é o desafio. O desafio é tornar transparente o gasto, tornar eficaz o controle da transparência do gasto. Então, o desafio não era tirar o financiamento, o desafio era Receita Federal, Sistema Bancário, Polícia Federal, Tribunal, Justiça Eleitoral, Ministério Público, as ONGs, todas se vigiarem e colaborarem um com os outros para o controle da despesa eleitoral. No caso das campanhas, a fiscalização muitas vezes depende mais dos adversários, dos oponentes, do que do próprio cidadão, que às vezes nem tem conhecimento de todas as regras para poder tomar conta disso. É verdade, mas aí surge uma grande hipocrisia político-eleitoral. O adversário processa o primeiro colocado. O segundo colocado é anjo. O primeiro colocado é bandido. É quem busca a justiça eleitoral para ganhar a eleição no tapetão. Essa é uma prática muito comum. Você pega um processo eleitoral município, de estado ou do Brasil, o federal é assim também, não é? O que faz o candidato fazem todos, porque a cultura é a mesma. Os processos e os meios de ação são os mesmos. Mas quem fica em segundo lugar se torna o dono da ética e da verdade e processa o primeiro colocado. Me lembro de um julgamento muito importante no Tribunal Superior Eleitoral, quando o relator caçava o governador e dizia, fica caçado o segundo colocado também. E nós todos começamos a rir. Como é possível? O segundo faz parte do processo. Mas o outro, em segundo lugar, havia feito a mesmíssima coisa. Então,
essa fiscalização de candidato a candidato não me é confiável, a minha opinião pessoal. Prefiro uma transparência de prestação de contas, uma cobrança da transparência da prestação de contas por meio desses órgãos públicos que eu citei. Para terminar, qual o papel do TSE nessas modificações, como grande responsável aí por observar o cumprimento, né, disso? O grande papel do Poder Judiciário Eleitoral é do juiz eleitoral na primeira instância, em qualquer eleição. E no segundo momento, o Ministério Público Eleitoral na primeira instância, em qualquer eleição. Os demais são zonas de recurso. Então, a quem olha o dia a dia, quem fiscaliza o dia a dia, é o juiz de primeira instância. Esse que é o grande protagonista público do processo eleitoral. E ele que vai ter que lidar com essas novas circunstâncias. Porque, em sendo eleição municipal, as ações judiciais de impugnação estarão na primeira instância, nem no regional eleitoral, nem no superior eleitoral. Para chegar no regional eleitoral serão 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses. Para chegar no Tribunal Superior serão 2 anos, mais 1 ano para julgar. Então, o grande protagonista, o grande desafiado com essa reforma toda é o juiz eleitoral de primeira instância. Que tem um conhecimento mais local, inclusive. Sim, né, principalmente na campanha eleitoral. Até porque o juiz eleitoral, por disposição expressa de lei, mais forte que o processo civil comum, ele tem iniciativa da investigação. Ele manda fazer uma investigação. Porque a Polícia Federal é a Polícia da Justiça Federal, é a Polícia da Justiça Eleitoral. Então ele manda abrir inquérito, manda fazer uma investigação, ou tendo conhecimento de um fato, comunica ao Ministério Público para os fins de lei. Então, ele é o grande protagonista na eleição municipal, porque ele conhece a comunidade, os choques de personalidade, ele conhece os arranjos partidários, ele sabe quem ganhou o quê por quanto. Essa é a grande equação. Não é? Que no fundo, toda cidade é pequena, toda cidade tem a pracinha do Coreto. E na pracinha do Coreto nós todos nos conhecemos. É verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. E no próximo bloco você confere o giro esportivo com as principais notícias do esporte da cidade. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Agora a gente acompanha na nossa agenda de serviços as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, costureira, fonoaudiólogo, motorista de caminhão e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A terça vai garantir muitas risadas aqui em São José. Veja na agenda cultural. A noite da terça vai ser de muitas risadas com show de stand-up comedy. O número conta com a participação dos humoristas Alexandre Porpetone, Luiz França e um convidado surpresa. A apresentação é às 8 da noite em um bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 30. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para quarta-feira. O sol deve aparecer por entre as nuvens na tarde desta terça-feira. As chances de chover são pequenas, não passam de 30%. A máxima chega aos 24 graus, mínima 15. A quarta vai ser de muitas nuvens no céu e o sol pode aparecer em curtos períodos do dia. Deve chover, a probabilidade é de 80%. As temperaturas variam entre 15 e 25 graus.
O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Hoje vamos falar da preparação do São José Futsal, que comemora a boa fase nas ligas Paulista e Nacional, e também das conquistas do ciclismo joseense em 2 provas nacionais. Mas não tem só notícia boa não, né? O basquete de São José, que já ficou fora do Campeonato Paulista, também não deve disputar o NBB. O Daniel Melo vai explicar melhor pra gente. Daniel, o que está acontecendo com o basquete de São José? Boa tarde. Um verdadeiro retrocesso, Lucas. Boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. Em reunião ontem na Secretaria de Esportes entre o secretário e a equipe do FADEMP, que cuida dos investimentos no esporte aqui de São José, ficou decidido que a equipe masculina não disputará o Campeonato Paulista nem com um time modesto, possibilidade que foi aventada entre torcedores e a Prefeitura de São José dos Campos. Com isso, se quiser voltar a disputar uma competição nacional na temporada 2017-2018, o São José terá que disputar os campeonatos de acesso no Campeonato Paulista e também a Copa Ouro para poder ter a possibilidade de vaga. Com isso, fica aí sepultada nesta temporada o São José disputando grandes partidas no ginásio Lineu de Moura com a torcida presente. Bom, não é só a má notícia que acontece no esporte de São José. O São José Futsal volta aos treinamentos nesta semana de olho na Liga Nacional. Na sexta-feira, a equipe encara o Orlândia fora de casa em mais uma rodada comemorando aí a boa fase. A equipe entre Liga Paulista e também Liga Nacional está invicta há 5 rodadas e tem aí a possibilidade de ampliar esse retrospecto positivo. Bom, no ciclismo, no masculino, o Flávio Santos, o baiano da equipe de ciclismo de São José, venceu a primeira etapa da Copa Porto Seguro de Mountain Bike, que foi realizada no último domingo em Porto Seguro, na Fazenda Bom Sossego, na Bahia. E no feminino, a atleta Cristiane Silva também conquistou um ótimo resultado em Tocantins. Ela venceu a 3ª edição do desafio de Mountain Bike Maratona, que foi também realizado no domingo na cidade de Luzimangues, lá no Tocantins. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.